Eu quero trazer uma mensagem hoje de algo que o Senhor vem falando comigo há muito tempo. E eu creio que quando o Senhor ele nos dá uma palavra, essa palavra ela pode ser para um momento específico, para uma situação específica, mas ela também muitas vezes ela é uma palavra que ela vai acompanhando as nossas vidas. Então, essa mensagem que eu vou pregar hoje aqui para vocês, ela foi sendo amadurecida nesses últimos 12 anos. Ela foi criando forma. E eu estava vindo para cá, eu falei para o Pietro, eu falei, cara, eu tenho uma mensagem, e para o Jota, né? Eu falei, cara, eu tenho uma mensagem que ela encaixa exatamente sobre Atos. E o Senhor vem amadurecendo ela no meu coração primeiro, para eu compartilhar com vocês. É uma mensagem que eu vou pegar 4 passagens do livro de Atos. E você vai acompanhar aqui comigo, a gente vai navegar sobre isso. Aonde a gente vê o Senhor fazendo as coisas de repente nas nossas vidas. Você já reparou que Ele faz as coisas de repente? Tem uma frase do Bill Johnson que fala, demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. O de repente parece que é tão simples, instantâneo. Mas às vezes tem processos que nos levam para os de repentes de Deus. Você entende o que eu estou falando? Eu quero pregar sobre 4 momentos aqui do livro de Atos, que a gente vê essa palavra, de repente, e o que ela causou na vida das pessoas. Primeiro, Atos 22, versículo 6. Abra aí comigo, por favor. Eu oro para que nós, como igreja, nessa manhã, estejamos abertos para receber da Tua palavra, Senhor. Preparamos o nosso coração como um solo fértil para as sementes da Tua palavra caírem, germinarem e frutificarem. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento sobre a Tua palavra mais uma vez essa manhã, e que através disso possamos nos mover de maneira poderosa aqui na terra, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Atos 22, versículo 6, isso aqui é Paulo, a gente já está no finalzinho ali, né, indo para o final do livro de Atos. Aqui Paulo já tinha vivido grandes coisas, já tinha sido preso, já tinha sido solto, agora ele estava a caminho de Jerusalém. Deus tinha um propósito na vida dele, para que ele testemunhasse perante o governo lá em Jerusalém, né? Depois ele foi também para Roma. Deus tinha um caminho para ele, e no meio do caminho, ele está contando para uma multidão o testemunho e como Deus fez lá de Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus. Atos 9 é uma passagem muito conhecida, aonde Paulo estava a caminho de Damasco, e aí ele cai com o rosto em terra e ele fica cego, e ele ouve uma voz, a voz de Jesus falando com ele. Quem conhece essa passagem? Ele está aqui contando exatamente disso. Versículo 6, quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, o que está escrito aí? De repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. E o que aconteceu foi, ele foi encontrar um homem chamado Ananias. Ananias ora por ele, cai como se fossem escamas dos olhos dele. E aí Ananias libera ali em Atos 9:15 o destino de Paulo naquele momento, que era pregar o evangelho para reis, gentios e gregos. E aí Paulo então começa a viver, ele era o que perseguia os cristãos, e agora ele passa a ser perseguido por causa de Cristo. É o de repente da conversão, é o de repente do encontro poderoso com Jesus que muda as nossas vidas. Quem aqui teve esse encontro?
Aquele dia que você tem um encontro, talvez você não caiu e ficou cego, mas você teve um encontro de transformação. O dia que você entregou a tua vida ao senhorio de Cristo. O dia que você falou para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O dia que você aceitou o chamado de Deus para a tua vida. O dia que você teve um encontro transformador e que não te fez mais o mesmo desde então. Você sabe do que eu estou falando? E tudo começa com esse encontro. Tudo começa com esse lugar aonde você estava indo por um caminho de perdição, e agora você tem um encontro que gera salvação, um novo nascimento, né? E aí você está indo por um caminho agora de redenção. Estávamos num caminho de perdição, estamos num caminho de rendição. E deixa eu te falar uma coisa: assim como Deus fez sobre a tua vida, Ele quer fazer através da tua vida. Existem pessoas, nesse exato momento, indo pelo caminho de perdição, que Deus quer te usar de alguma forma, pode ter certeza, seja orando, intercedendo, seja agindo, falando e pregando, para que haja encontros poderosos, e elas vão para um caminho de restauração, um caminho de redenção. Tudo começa nesse lugar e, deixa eu te falar, as coisas acontecem de repente. A minha história com Cristo, o meu encontro com Cristo, ele aconteceu em janeiro de 2010. Mas antes disso acontecer, 17 anos antes, tinha uma pessoa que era amiga da família, e ela orava por mim desde quando eu tinha 6 anos de idade. Eu encontrei Jesus com 23 anos de idade. Desde os 6 anos, essa mulher orava por mim. E ela orava. E ela era amiga da família. E hoje eu olho para trás e eu vejo que as atitudes que ela tinha no meio da nossa família eram as atitudes de Cristo. Na época eu não entendia, eu era pequeno, eu era uma criança, eu não compreendia muito bem. Mas nos momentos de maior dor da nossa família, ela sempre esteve lá. Não teve um enfermo na minha família que ela não foi visitar. O dia que a minha tia passou mal e depois ela veio a falecer 20 dias depois, mas o dia que ela passou mal e foi para o hospital, eu lembro, essa mulher, o nome dela é Wanda. A Bíblia fala que aonde o evangelho for pregado, tem um nome que não vai ser esquecido, não é verdade? Eu brincava com ela, eu falava: Wanda, aonde eu pregar, o seu nome também será lembrado. Ela dava risada. Hoje ela já partiu para a glória, não está mais aqui com a gente, mas quando eu lembro dessa história, eu lembro, ela pegou a gente, minha tia tinha ido para o hospital, ninguém estava entendendo nada, a gente era pequeno, e eu lembro que ela pegou a gente, ela ficou dando voltas na cidade, até que a ambulância chegasse, o SAMU levasse e pudesse ter um pouco mais de informação do que estava acontecendo. Então estava eu, o meu primo, que era filho da minha tia, que estava lá, passando mal, uma série de coisas. Eu lembro que ela parou no McDonald's. Criança gosta de McDonald's. Não era o dia do McDonald's, você entende o que eu estou falando? Não era o dia da porcaria, né, da bobagem. Não era o dia, mas ela começou a amar a gente, e aí ela levou a gente para brincar no shopping, e a gente tentando entender o que estava acontecendo, mas criança também, né, você consegue lidar, e eu olho para trás e eu vejo tantos momentos em que ela foi como Jesus nas nossas vidas, ela foi como Cristo, e ela sabe, muitas vezes, eu mesmo já falei algumas coisas, depois que eu já era um pouquinho maior, já na adolescência, eu falava algumas bobagens para ela sobre a fé, porque eu não conhecia Jesus, eu era totalmente ignorante da fé, mas eu falava algumas coisas para ela, que hoje eu lembro, eu falo: poxa, podia ter ficado quieto, podia ter passado sem essa, mas eu falava, e ela com muito amor, muito carinho, ela respondia, ela me amava, enfim. E aí, passado o tempo, depois de tantas coisas que eu vivi, desde 6 anos de idade até os 23 anos de idade, tem um dia que estou eu lá, eu e minha esposa, com uma criança no colo, minha filha, tinha 3 meses de idade, eu tinha 23, minha esposa tinha 21, a gente olhou para aquela criança, a gente, na verdade, era 2 crianças também. E aí a gente olhou para aquela criança, para aquele bebezinho, e aí minha esposa perguntou: o que a gente vai ensinar de Deus para essa criança? Aí eu falei: eu não sei, porque eu não conheço Deus. Eu era católico não praticante, sabe o que eu estou falando? Se eu não me engano, eu até preguei sobre isso da última vez que eu vim aqui, eu falei sobre a questão do praticar, né, da fé, daquele que quem não pratica não é, e eu era um católico não praticante. Inclusive, abre um parênteses aqui rapidinho, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, você já ouviu falar de católico não praticante? Tá, existe uma geração de evangélicos hoje não praticantes, que se denominam: sou evangélico não praticante.
E eu quero te falar, se você não pratica, você não é. Você não pode falar que você é um bodybuilder não praticante. Sabe o que eu estou falando? Não adianta só se matricular na academia, tem que ir para a academia. Não adianta só comprar um pé de alface, tem que comer o pé de alface. Você entende o que eu estou falando? Não, eu sou saudável, estou cheio de pé de alface na geladeira. Se você não comer, vai ficar difícil. Só um comparativo aqui, fecha o parênteses. Voltando para a história do testemunho. A gente olhou para aquele bebê, eu não sabia quem era Deus, minha esposa também não sabia quem era Deus, nós éramos católicos não praticantes, frequentávamos ali de vez em quando era pequeno, meus pais iam no centro espírita, eu também ia de vez em quando, então tinha um sincretismo, mas a gente não sabia quem era Deus para falar quem é Deus. Eu não tinha essa resposta, mas na hora, depois de 17 anos, eu te falo, a gente sabe quem conhece Deus. E de repente, a gente pega o telefone e liga para a Wanda. Wanda, a gente precisa conhecer Deus para ensinar Deus para a nossa filha. Será que você pode levar a gente para a igreja? Foi assim que a gente se converteu. Na hora, de repente, ela recebe a ligação que ela estava esperando há 17 anos, regando em oração. E na hora, ela de prontidão, ela falou, claro, eu vou levar vocês para a igreja. Então, domingo, a gente vai na igreja tal. Aí foi, durante 3 meses, domingo após domingo, a gente ia numa igreja diferente. Até que a igreja mais longe da nossa casa, 40 quilômetros de distância, lá em São Paulo. A gente encontrou Jesus em janeiro de 2010. Entregamos a vida para Jesus. Depois de um apelo, num culto que não teve iluminação, não tinha fumaça. E eu não sou contra isso não, tá? O louvor nem era tão bom, de vocês é muito melhor. O louvor era ruim, para falar a verdade. O menino era muito esforçado, sabe? A pregação muito simples e básica, não tinha nenhuma técnica. Tinha simplesmente o amor e a presença de Deus. Era isso que tinha lá. E a gente entregou a vida para Jesus no altar. No outro domingo a gente foi para a escola bíblica. A gente nunca mais olhou para trás. E hoje eu estou aqui pregando para você. O de repente da conversão. Deus fez isso em você. E se você ainda não teve esse momento, no final do culto a gente quer orar por você, para você entregar a tua vida ao senhorio de Cristo. Para você ter esse novo nascimento, teu espírito vai nascer novamente e você vai ter comunhão com o Pai. Agora, Deus quer fazer também através de você. Você que já viveu isso. Ele quer que você seja um agente que leva isso para as pessoas, porque essa é a porta de entrada para o reino. É a partir dali que as coisas começam a acontecer. Então tem a conversão, aí precisa ter a conexão, e vocês já são hospitaleiros, então vocês... Porque que acontece? Se a pessoa nasce de novo, ela é um bebê na fé. Um bebê você não larga sozinho em casa. Eu vi que tem muitas crianças aqui. Você não larga teu filho em casa e, filho, eu estou indo para a conferência, tem comida na geladeira. Ele tem 2 anos de idade, ele tem 1 ano de idade, ele é um bebezinho. Ele precisa de cuidados. E aí precisa entrar o segundo passo, que é a conexão. Então tem a conversão e a conexão. A conexão vai fazer com que esse bebezinho seja cuidado, para que ele viva a terceira etapa, que é o crescimento. Se você abandona as pessoas que são novas na fé, se você não pega alguém e bota no teu carro durante 3 meses para procurar uma igreja, você está abandonando. A pessoa está te ligando e falando, eu quero ir para Jesus. Aí você não consegue se dispor, porque isso é se dispor para o próximo. Durante 3 meses, imagina ela ligando para o pastor dela e falando assim, pastor, nas próximas semanas eu não vou para a igreja, porque eu estou pegando um grupo, um casal aqui que eu estou orando há muito tempo, e eles estão querendo ir para a igreja, então eu vou visitar várias igrejas, porque é a hora, o anzol está na boca, eu preciso ajudar a puxar esse anzol. Você entende o que eu estou falando? E às vezes a gente está muito assim, muito cauteloso. Eu não estou falando que você não tem que vir para a igreja, só estou falando, esteja sensível para esse momento de conexão, porque Deus vai te usar para você se conectar com pessoas e levar o reino para essas vidas. Você entende o que eu estou falando aqui? Então não tem desculpa, pastor. Se alguém vier falando, o pastor César falou que eu podia faltar na igreja, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, esteja sensível, porque e se Deus quiser que você fique por 3 meses, 6 meses, levando as pessoas em várias igrejas? Porque você sabe que tem várias igrejas na cidade, não tem? Tem várias igrejas que são diferentes. Tempo de louvor, forma de conduzir, liturgia do culto,
público, pessoas às vezes mais experientes, pessoas mais novas, tem de tudo. E eu não estou falando que tem que ser um cardápio de igrejas, não é isso, deixa eu escolher aqui, mas tem um lugar que Jesus te pega de jeito. Você sabe o que eu estou falando? Que a gente então permita com que Deus nos use nesse lugar também, de vivermos esse de repente, de encontrarmos a Ele e levarmos esse de repente adiante, amém? O segundo de repente que eu quero falar com vocês, abre comigo aí, Atos 2, volta um pouco aí, no comecinho do livro de Atos. Atos 2. Depois que você tem um encontro poderoso com Jesus, nós precisamos caminhar agora em obediência à palavra de Jesus. Quem concorda comigo? Você precisa conhecer Jesus para você obedecer o que Ele está te pedindo. Senão você não sabe o que Ele está te pedindo, porque você não conhece. Então, o próximo passo depois desse lugar de conversão, de novo nascimento, é você gerar intimidade com Cristo a ponto de você ser obediente ao que Ele te pede. E isso só acontece por meio da intimidade. Mas eu gosto de falar que esse daqui é o de repente da obediência, porque o que a gente vai ler aqui só aconteceu porque eles foram obedientes ao que tinha sido falado lá em Lucas 24, 49. Jesus fala, antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos: fiquem na cidade reunidos até vocês serem revestidos de poder do alto. Essa é a palavra de Jesus que eles estão obedecendo em Atos 2. Eles estavam na cidade reunidos. E aí de repente, já contei, né? E aí de repente, o Espírito Santo desce. E vem um vento impetuoso. E acontece todo aquele rebuliço, né? No dia de Pentecostes, Atos 2, chegando, versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Qual que é a palavra que está aí? De repente. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deixa eu te falar, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente leva Jesus para as pessoas, agora a gente tem que gerar intimidade para que a gente gere e sejamos obedientes, para que a gente gere obediência às direções de Jesus. Imagina o que passava na cabeça dos discípulos. Eles estavam andando com Ele, ali naqueles últimos 3 anos, Ele disse que Ele ia morrer, Ele disse que Ele ia ressuscitar. Isso já tinha acontecido quando Ele libera a palavra de Lucas 24, 49. Aí Ele fala: olha, eu vou para a casa do meu Pai, mas eu vou voltar, e até isso tudo acontecer, deixa eu te falar, sejam obedientes, fiquem na cidade reunidos, até vocês serem revestidos de poder do alto. Eles não sabiam o que era revestidos de poder do alto. Eles não sabiam como é que ia ser Atos 2. Eles não sabiam quando ia acontecer. Eles não sabiam como ia acontecer. Eles não sabiam da língua de fogo. Eles não sabiam do vento impetuoso. Eles não sabiam de nada. Eles só tinham uma palavra de Jesus: fiquem na cidade reunidos até serem revestidos de poder do alto. Vai ter momentos na nossa vida, irmãos, que Deus vai nos pedir algumas coisas, que Jesus vai apontar um caminho, e Ele não vai falar o como, o quando e o onde. Ele só vai exigir de você obediência. Alguém já passou por isso na vida? Eu te falo, o processo de plantação da nossa igreja é uma palavra de obediência, ou melhor, é uma palavra liberada sobre as nossas vidas, e nós estamos nos movendo em obediência a ela. É uma das coisas mais malucas que eu já fiz na minha vida. Mudar para uma cidade que você não conhece ninguém. Você não sabe nem andar na cidade, não conhece nem o povo da cidade direito. Para começar uma coisa que você não sabe aonde. Você não sabe como é que vai ser, quais são os desafios, qual é o processo. E quando eu olho para trás eu falo, cara, é obediência à palavra de Deus que vai liberar dos céus o poder, a autoridade, a unção, a capacitação, a provisão. Então, se você quer viver provisão, proteção e capacitação da parte de Deus, esteja no centro da vontade dEle para a tua vida. Ah, mas não faz sentido. Mas se Deus está te pedindo, meu amigo, deixa eu te falar, é sim e amém.
O que acontece é que muitas vezes a gente fica relutando com aquilo que Deus nos pede. Só eu sou assim ou tem mais alguém assim também? Às vezes Deus te pede uma coisa e você reluta. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que receberam oferta das outras pessoas. Você já recebeu oferta de alguém? Assim, do nada, um irmão chegou para você e falou assim, eu senti aqui no meu coração e tal, creio que, toma aqui uma oferta. Alguém já passou por isso? Às vezes a gente está deixando de ser canal de bênção, porque a gente está pensando, essa pessoa não precisa. Ou, para que ela vai usar esse dinheiro? Sei lá, só seja obediente. Você já reparou para pensar que você pode ser resposta de oração daquela pessoa naquele dia? Mas esse valor é insignificante. Você não sabe se a pessoa naquele dia acordou e falou assim, Deus, se o Senhor está me falando tal coisa, que a pessoa me deu uma oferta de R$19,99. Quem já fez essas coisas com Deus? Vai, fala a verdade. Né? Você pede uns sinais bem específicos. Aí você olha na tua conta e você vê que você tem R$19,99 e a palavra que Deus te deu foi, dá tudo o que você tem. Aí você fica com vergonha. Aí você fala, como assim eu vou dar R$19,99? O que a pessoa vai fazer com R$19,99? Sei lá, deixa eu falar. Quando Jesus coloca uma palavra no teu coração, só seja obediente. Não precisa fazer sentido para você naquele momento. Deixa com que o Senhor vai mostrando os próximos passos. Eu fico imaginando esses discípulos aqui reunidos, com medo. O que vai acontecer? Será que vão nos prender? Será que vão nos matar? Será que Jesus vai aparecer mesmo? O que será que é ficar reunido? Até quando? Imagine 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí você olha para o lado e fala, até quando? Não sei, mas vamos lá. 4 dias, 5 dias. Eles ficaram vários dias até que Pentecostes, o dia de Pentecostes acontecesse. Sabia disso? Não foi tipo de um dia para o outro, vamos ali para o acampamento, a gente volta, daqui 3 dias está tudo. Não! Não tinha, sabe, eles estavam reunidos, aguardando, perseverando. Eles estavam em obediência à palavra de Jesus. E eu quero te encorajar, seja obediente à palavra de Jesus. Porque aquilo que Ele coloca no teu coração, pode ser resposta de oração para alguém. Eu dei um exemplo aqui de valores, mas tem tantas outras coisas. Às vezes é uma carona que você pode dar para alguém. Seja obediente a isso. Às vezes a pessoa está pensando, cara, eu vou deixar, sabe, está fraquejando na fé porque não consegue ir para a igreja, e você do nada vira para ela e fala assim, ei, você quer uma carona? Eu te dou uma carona. Vai mudar o teu caminho, vai mudar o teu trajeto, vai gastar gasolina, vai chegar mais tarde em casa, mas você está sendo resposta de oração às vezes para alguém, ou você está sendo como Arão e Urso, sustentando a mão de alguém para cima. Eu não sei os detalhes, porque Deus ele é muito engraçado nessas coisas. Ele faz de um jeito muito específico, muito meticuloso. Deus é Deus, gente. Só seja obediente. E de repente, começa a acontecer milagres. De repente começa a acontecer o sobrenatural. De repente as coisas acontecem. Eu vou contar um testemunho aqui para entrar no terceiro ponto. Terminando o ponto 2. Olha que coisa interessante. Eu estava lá em Jundiaí, no primeiro ano da igreja. Conheci o conselho de pastores da cidade. Comecei a fazer parte da reunião do conselho de pastores. Na primeira reunião, eu conheci um missionário iraniano que trabalha na cidade, recebendo famílias afegãs. E eu estava lá e eu me conectei com ele naquela primeira reunião. Eu estou chegando na primeira reunião do conselho, também não conhecia ninguém. Aí eu estou lá perdido, encontro um missionário que também estava perdido. Os dois perdidos se encontram. Olha que doideira, como Deus faz. E naquele dia acabou, ele pregou lá para a gente e tal, e acabou, ele falou, aí eu estava conversando com ele, ele falou assim, cara, você não quer ir para uma viagem de missões lá na Turquia, não? Eu estou indo para essa viagem, você não quer ir comigo? Aí eu estou, mano, o que eu estou fazendo? Eu estou chegando em Jundiaí, eu já não sei onde eu estou. O cara está me chamando, um iraniano, me chamando para ir para a Turquia. Aí eu olhei e falei, mano, será? O que Deus quer fazer com isso? E era uma viagem para... Vocês conhecem a Jocum? Já ouviu falar da Jocum? Jovens com uma missão. A Jocum estava fazendo uma reunião lá. E ele faz parte, ele ia, e aí ele me chamou, e eu falei, cara, eu preciso ver, não sei, eu vou voltar para casa, eu vou falar com a minha esposa, vou ver com a minha esposa se eu quero. E eu voltei para casa e falei, amor, deixa eu te falar, acabei de chegar na primeira reunião do Conselho de Pastores, cheguei em casa e falei assim, amor, eu conheci um missionário, e estava conversando com ele, e ele me chamou para ir para a Turquia. Aí ela virou para mim e falou assim, você tem que ir para essa viagem. Aí eu, pô, como assim? Passou 2 dias, eu estava tomando café na padaria com um outro jovem, nada a ver.
E eu estava contando para ele dessa experiência. Eu falei para ele, cara, ele nem era da minha igreja. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu fui para o café de pastores, conheci o missionário me chamou, cheguei em casa, minha esposa falou que eu tenho que ir. Aí ele olhou para mim e falou, cara, eu tenho um chamado para o Oriente Médio. Se você for, eu vou. Aí eu falei, mano, que loucura. Vamos pesquisar a passagem? Começamos a pesquisar a passagem, no meio da padaria. Começamos a pesquisar a passagem. Pesquisamos a passagem. Era um valor X. Enquanto a gente pesquisava a passagem, eu recebi uma mensagem no meu celular de uma pessoa que estava me devendo um dinheiro. E a pessoa fala, olha, emite a nota que eu vou pagar você. Qual era o valor? 10%. Você pensou, era o valor da passagem. Não, não era. Era 10% do valor da passagem. 10%, o dízimo da passagem. Aí eu olhei para ele e falei, mano, Deus está fazendo alguma coisa aqui. Aí eu falei, vamos para a Turquia? Aí ele, vamos para a Turquia. Aí eu falei, mano, volta para casa, conversa com a tua esposa. Eu vou conversar com a minha, é muito melhor. A gente precisa de mais sabedoria, senão a gente é muito empolgado, daqui a pouco a gente já está indo para o aeroporto. Aí o que aconteceu? Voltei para casa, contei para minha esposa o que aconteceu. Ela falou, eu falei que você tinha que ir. Eu falei, então eu vou. Aí eu falei, será que eu vou? Não, porque você fica, cara, o que eu vou fazer na Turquia? Eu não falo turco. Eu me viro no inglês, mas na Turquia, cara, eu te falo, quando eu cheguei lá, eu li aquelas placas todas, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que fazer. Eu olhei e falei, não sei. Você não tem direção, enfim. E eu falei, eu não sou da Jocum. Eu fui o único que participou dessa reunião que não era da Jocum. E eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? Se não é Deus abrindo as portas e te colocando no negócio. Enfim, o resumo da história. Voltei para casa, falei com a minha esposa, ela falou, me deu uma bronca, porque ela falou que eu tinha que ir e eu estava meio que duvidando. Naquele mesmo momento, eu tomei um banho, saí de casa, eu estava indo aconselhar um casal. O pai do Pietro me manda uma mensagem. Pastor, estava orando e Deus me deu uma palavra para você. Aí ele dá uma palavra de Paulo em Éfeso. E eu estava dirigindo, ouvindo o áudio dele. Aí eu, Brunão, rapidinho, onde fica Éfeso, cara? Aí ele me responde, Éfeso fica na Turquia. Aí eu falei, não é possível, cara. O resumo da história. Compramos a passagem, fomos para a Turquia e o missionário iraniano não foi. Porque ele estava com um problema na documentação aqui no Brasil ainda, e ele não podia sair do Brasil enquanto a documentação não saísse. Aí eu falei, mano, você me mandou para a Turquia, e ele tinha falado assim, ó, a gente vai para a Turquia, depois a gente dá uma passadinha no Irã, e aí a gente volta. Aí eu falei, mano, eu só vou para o Irã com você, cara. Isso aqui foi há 3 anos atrás. Aí, ele não foi, nós fomos para a Turquia, tem uma outra aventura toda, eu cheguei no aeroporto, cara, rapidinho, pastor, dá licença, preciso contar isso aqui. É que eu estou em cima do horário, né? Um missionário, um casal de missionários nos recebeu lá. Ela é brasileira, casada com um romeno. E aí eu perguntei, você quer que eu leve alguma coisa para você aqui do Brasil? Ela, eu quero tapioca, café e bacon. Aí eu levei na minha mala, tapioca, café e bacon. Só que eu não levei um pacote de tapioca, eu levei 10 pacotes de tapioca. Eu não levei um pacote de café, eu levei 10 pacotes de café. E eu não levei um pouquinho de bacon, eu levei 10 pacotes de bacon. Um monte de bacon, um monte de tapioca. Aí chegamos no aeroporto, a polícia me para e manda eu abrir a mala. E eu não entendia nada do que eles estavam falando, eles só estavam apontando, então eu fui deduzindo que era para abrir a mala. A hora que eu abro a mala, tá cheio de pacote branco, de pó branco. Aí na hora eu falei, mano, os caras vão me prender. Tráfico internacional de tapioca. E para explicar, eu falava assim, Brazilian food. E o cara não entendia nada. E eu naquela situação pensando, agora eu vou ser preso. Aí começou a chegar um monte de policial, um monte de guarda. E o menino que estava comigo saiu de lado. E ele falou, pastor, eu fiz isso porque se acontecesse alguma coisa com você, eu podia avisar a Pamela. Aí eu, obrigado. Resumindo, tinha tapioca, tinha bacon. Na hora que o cara viu que era bacon, ele me desdenhou. Porque lá não pode comida de porco, não pode nada disso. Ele olhou para mim e fez uma cara de desdém, assim, tipo seu impuro, sabe? Enfim, foi terrível, tenebroso, mas fomos para lá. Olha o que aconteceu, voltamos da viagem, Deus fez um monte de coisa, foi tremendo o que aconteceu lá, e eu estou voltando e tentando entender, Deus, o que o Senhor está querendo fazer com tudo isso? Para que eu fui parar na Turquia? Num lugar onde eu não teria o acesso normal, e o Senhor abriu as portas, eu fui, fiz, tal, não sei o que lá, tal. O que o Senhor quer com isso? 2 meses depois que eu volto da Turquia, eu não falei que eu estou dividindo prédio com alguém? Não falei que tem um pastor que nos acolheu? Esse pastor sabia que eu tinha ido para a Turquia, e ele virou para mim e falou assim, pastor César, já que você está nessa pegada de missões,
a gente vai receber uma missionária aqui na igreja, você não quer vir ver ela pregar? Eu falei, vamos. Acordei um domingo de manhã e fui no culto dele. Cheguei lá no culto dele, eu e meu cunhado. A gente entrou no galpão, eu tive uma sensação no meu espírito. Esse lugar é muito legal. E eu falei para o meu cunhado, cara, esse galpão é legal, já pensou? Eu falei bem assim para ele, já pensou a gente com um galpão desse? Sentamos no culto. Acabou o culto, a gente foi falar com o pastor Francisco. Pastor, viemos aqui no culto e tal, obrigado pelo convite. Ele, pô, que alegria ver você e tal, aquela coisa toda. Aí veio o outro pastor da igreja dele, pastor Abinério, e ele me apresenta. Aí ele fala assim, pastor Abinério, esse aqui é o pastor César, da igreja do hotel. Que era assim que eles nos conheciam. Aí o pastor Abinério chegou e falou, que legal, que horas que é teu culto lá no hotel? Primeira interação que eu tive com o pastor Abinério, ele virou e falou assim, que horas que é teu culto lá? Eu falei, 5 da tarde. Aí ele, e você está pagando aluguel? Eu falei, claro, a gente está pagando aluguel. Ele, por que você não vem para o nosso prédio e você paga aluguel aqui com a gente divide as despesas? Aí eu estou olhando para a cara dele, eu olhei para a cara do meu cunhado e falei, caramba, isso aqui é resposta de oração assim rápido. Aí ó, não fala 2 vezes que senão eu vou vir, hein? Ficou naquela brincadeira, sabe aquele negócio? E saí, e fui embora para casa e liguei para minha esposa. Minha esposa na hora falou o quê? Resposta de Deus. Ela nem conhecia o prédio, mas ela falou, a gente tem que ir para esse galpão. É Deus fazendo alguma coisa. Resumo da história, a gente ficou os últimos 2 anos lá e acabamos de renovar por mais 5 anos naquele prédio. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando você está em obediência à palavra de Deus para a tua vida, não fazia sentido eu ir para a Turquia. Gastar o dinheiro que eu gastei para ir para a Turquia, mas quando eu olho para trás eu vejo que Deus estava fazendo as conexões necessárias, em obediência. De repente, eu te falo que o prédio que a gente está é fruto desse lugar de obediência a uma coisa que não faz sentido, mas que de repente Deus vai conectando. Esse resumo dessa história para você entender é, seja obediente ao que Deus está colocando no teu coração, porque pode não fazer sentido agora, mas vai fazer total sentido no plano geral de Deus sobre as nossas vidas, amém? Terceiro ponto aqui rapidinho, vem comigo, Atos 28, lá na frente, vai lá para frente. E eu prometo ser mais rápido nesses 2 pontos agora, tá bom? Quem está com fome aí? Tem gente que está com tanta fome que não conseguiu nem falar que eu. Mas eu sei que você está com fome, eu também estou com fome. Atos 28. Aqui já é Paulo chegando ali para testemunhar em Roma. Paulo já tinha vivido tantas coisas, agora ele está passando um naufrágio, gente. Paulo está, assim, vivendo coisas malucas pelo Senhor e com o Senhor. E no versículo 6, acontece uma situação que eu chamo de o de repente da proteção. Então, o primeiro de repente é o de repente da conversão, o segundo é o de repente da obediência, e no meio do caminho Deus te protege para você cumprir o teu propósito, amém? É o de repente da proteção. O que está acontecendo? Eles sofreram um naufrágio, eles chegam numa ilha, eles vão fazer uma fogueira, e aí quando eles estão fazendo a fogueira, uma cobra pula do meio dos gravetos e pica Paulo. Então, versículo 3, enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugiu, imagine, você acabou de fugir, de sair de um naufrágio, aí você vai fazer uma fogueira para dar uma aquecida, vê uma cobra e te pica. É o que ele está passando aqui. Uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. E o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. Eu falo que esse aqui é o de repente da proteção de Deus. Enquanto você está em obediência e cumprindo o chamado do Senhor para a tua vida, deixa eu falar, você está protegido por Ele, você está debaixo das asas dEle, você está guardado por Ele. Quando você está nesse lugar mesmo sem entender, porque Paulo poderia estar reclamando, pô Deus, eu estou cumprindo tudo que o Senhor me pediu. Antes eu era o que perseguia, agora eu sou o que antes eu era o que perseguia, agora eu sou perseguido. Atos 9, Atos 16 ele foi preso, injustamente.
viveu tantas coisas, fez tendas lá em Atos 18, passou por um monte de coisa, agora acabou de sofrer um naufrágio, preso, sofrendo. Ele podia ficar só murmurando, ele podia ficar só reclamando, ele podia ficar falando, pô, agora tem uma cobra, ah meu Deus, ó vida, ó céus. E muitas vezes a gente está nesse lugar nas nossas vidas, onde a gente olha para as circunstâncias e esquece da promessa, da palavra, da direção. E eu não estou falando que a circunstância é fácil, porque eu sei que muitas vezes ela é difícil sim. Tem dor, tem enfermidade, tem luta, tem traição, tem fracasso, tem mistério, irmão, aleluia. Tem muita coisa que realmente acontece que não é fácil, mas a promessa do Senhor precisa estar acima das nossas circunstâncias. E quando a gente está andando diante da promessa, a gente não vai ficar com o coração murmurador, um coração reclamador, um coração melindroso. E eu não estou falando, de novo, entenda bem o que eu estou falando, eu não estou falando que é fácil ter que lidar com tudo isso, mas com Jesus a gente consegue colocar os olhos na promessa, no destino, na palavra de Deus e viver em obediência à palavra dele para as nossas vidas. Então quando a gente está vivendo em obediência, nós vamos experimentar esse lugar de proteção. Nenhum mal lhe fará dano algum. A grande comissão, as últimas palavras de Jesus aqui na terra, antes dele subir aos céus, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Está falando de milagre, está falando de sobrenatural, está falando de proteção. E quando você cumpre o ide do Senhor para a tua vida, você vai protegido por Deus. Seja obediente ao que Ele colocou diante de você. Tenha sensibilidade no teu coração para discernir as temporadas. E você vai começar a experimentar esse lugar de obediência, que é um lugar de proteção. Amém? E por último, Atos 16. É um estilo de vida para todos nós. Nós devemos viver nesse lugar de uma vida de adoração. Uma vida que adora quando Deus faz e mesmo quando Ele não faz o que a gente queria que Ele fizesse. Não tem aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, mas se, como é que é? Mas se não for, Ele continua sendo Deus, alguma coisa assim, não é? Você vê que cantar não é o meu dom, né? Ela está rindo aqui, tipo assim, mano, o que ele está fazendo? A gente passa umas vergonhas de vez em quando também, fica tranquilo. Mas é isso, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa vida tem que ser uma vida que adora o Senhor em todo tempo, em toda circunstância, em todo lugar. A gente cantou uma música aqui agora sobre isso. Nós precisamos viver esse estilo de vida, e é o que está acontecendo aqui em Atos 16, porque adorar é mais do que cantar. Adorar é mais do que a gente pegar aqui a banda, os instrumentos. Adorar é um estilo de vida, porque a gente adora cantando, a gente adora através dos nossos serviços, dos nossos trabalhos, a gente adora cuidando da nossa família, a gente adora Deus sendo, sabe, fiéis, obedientes à sua palavra. É um estilo de vida e não é uma canção apenas. Então a gente precisa viver esse lugar de adoração. E olha o que está acontecendo aqui em Atos 16. Paulo está preso, injustamente. E a palavra fala que no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Uma forma de adorar é cantar. Não é a única, mas é uma. E eles estavam fazendo isso aqui, ó, orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Versículo 26. De repente, veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. A tua vida, num lugar de adoração completa, independente da circunstância, ela vai ser atingida por esse sobrenatural de Deus, que a gente acabou de ver,
Mas não só Paulo foi solto, não só Silas foi solto, eles foram soltos, mas todos os outros presos foram beneficiados daquilo. O Senhor quer te levar para um lugar onde Ele vai fazer em você, através de você, e vai começar a espalhar ao teu redor. Sabe o que acontece depois desse versículo? Você vai lendo aí, se você ler, você vai ver. A família do carcereiro foi salva. Saiu da prisão e foi adiante. Uma vida rendida em adoração, ela vai contagiar as pessoas ao redor. Ela vai levar, sabe, quando eu vejo assim um coração de adorador, ele facilita esse mover sobrenatural de Deus. Então nós precisamos estar nesse lugar de buscar a conversão e levar a conversão, ficar em obediência. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos vamos nesse lugar de obediência experimentar a proteção e com um coração que adora em todo o tempo. Amém? Fica de pé junto comigo. Eu quero orar para a gente buscar mais de Deus. Cada um talvez aqui está numa fase, está numa temporada, cada um aqui está num momento da vida, numa desses 4 pontos que eu acabei de compartilhar. Cada um aqui está vivendo algo, mas eu falei no comecinho sobre palavra e poder. O que eu estava fazendo nesses últimos minutos aqui era explicando um pouco da palavra de Deus, falando um pouco da palavra de Deus, falando aqui de Atos, explicando os de repentes, compartilhando um pouco sobre o que Deus falou no meu coração e repartindo com vocês. E tudo que eu preguei, deixa eu te falar, não é que eu já tenha alcançado tudo isso, mas eu continuo buscando. Então juntos a gente vai buscar viver esses lugares novos, né? Esse lugar de obediência, experimentar a proteção do Senhor, viver sempre em adoração, mas além da palavra, tem a questão do poder. Enquanto eu orava por esse culto, eu imaginava encerrar orando pelos dons do Espírito Santo. E eu creio que é algo que o Senhor quer ativar dentro de nós nessa manhã. Existe uma lista de dons. Eu já falei alguns aqui: palavra de conhecimento, profecia, dom da fé, dons de curar, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento dos espíritos, sinais e maravilhas. Existem dons que o Senhor tem para nós, e eu creio que Ele quer trazer a nossa mente, a convicção para a gente se mover nisso. Dons, né? Do inglês é gift. Gift também pode ser traduzido como presente. O Senhor nos dá presentes essa manhã. Agora, o que nós fazemos com o presente? Você pode receber e guardar, ou você pode receber, desembrulhar e usar. Quem gosta de receber presentes? Eu gosto de receber presente. Tem uns aqui que gostam muito da embalagem mais do que o presente, não é verdade? Tem pessoas aqui que talvez gostam mais do cartão do que o presente. A minha esposa é assim. Ela gosta mais do cartão. Teve um dia que eu não sabia o que escrever, eu dei um cartão em branco para ela e falei: amor, escreve o que você gostaria de ler. Não façam isso, maridos, nem namorados. Não é a melhor forma de você agradar a tua esposa. E também não vai no chat GPT para copiar alguma coisa porque é feio demais, né? Você vai escrever uma coisa de amor para tua esposa e vai lá no chat GPT. Eu gostaria de colocar uma frase carinhosa no cartão para minha esposa, num presente de dia dos namorados, blá, 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 faz um prompt bonitinho e ele vai te dar. É feio isso também. A tua esposa sabe que não foi você que escreveu. Ela sabe. A tua namorada te conhece. Mas enfim, fecha parênteses, vamos voltar porque a gente ia falar. O Senhor quer dar presentes para nós aqui. Independente da forma como você gosta de receber, o Senhor quer te entregar. Seja com essa grande embalagem, com o cartão, sem o cartão, do jeito que for, o Senhor, eu creio que Ele está personalizando para cada um aqui essa forma de entrega, mas os dons são os mesmos. E eu quero orar para que você não saia daqui simplesmente sabendo das coisas, mas recebendo esse poder que vem dos altos,
que vem do céu, que não é nosso, que tem a ver com o sangue de Cristo, que pagou o preço, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com uma habilidade humana, mas o Senhor nos capacitando para cumprir a sua obra. Para a gente cumprir a obra do Senhor nas nossas vidas, nós vamos precisar da presença dEle nos acompanhando, nós vamos precisar da ativação dos dons nas nossas vidas. É a obra do Espírito Santo em nós. Então fecha os teus olhos e começa a clamar ao Senhor: Senhor, me entrega a minha porção nessa manhã. É você e Ele agora. Me entrega a minha porção nessa manhã. Eu recebo, pela fé eu recebo os dons que estão listados em 1 Coríntios. Me revela, Senhor, dessa lista de dons espirituais, o que é que o Senhor está fazendo. Ele vai começar a trazer no teu coração convicção, Ele vai começar a falar contigo. Talvez são coisas que estão adormecidas e que Ele está trazendo à tona, falando: ei, eu já te dei, eu já te entreguei, coloque em prática, exerça essa academia espiritual, esse músculo espiritual. Para alguns aqui o Senhor está relembrando coisas que Ele já falou lá no passado, que você deixou de lado. Ele está falando essa manhã: ei, coloque em prática. Coloque em prática. Para outros o Senhor está entregando coisas novas. É você e Ele. Vamos tomar esse tempo aqui.